Eu ouvi atentamente as críticas que a irmã de Olinda Miranda dirigiu ao Fly Squad e como ela muitos têm feito, críticas do gênero. E tanto no vídeo como na mensagem que ela mandou para mim, disse que é uma mãe atípica. Para quem não sabe, mãe atípica, estamos a falar de mães que têm crianças portadoras de uma doença, alguma deficiência ou algumas síndromes raras, ok? Resumindo, a crítica é, com tanta gente sofrendo, precisando de ajuda, como é que o Fly disponibiliza o seu cadeirão, o seu programa para alguém que está a chorar, fazer hábito de um cão. Nesse caso estamos a falar do episódio que se realizou com a presença da Beatriz Franca. Mesmo aconteceu quando foi a Liola no programa, muitos fizeram crítica. Por que chamar a Liola quando temos muitas pessoas que precisam de realmente ser ajudadas? Porque críticas do gênero são frequentes, sempre que chamam alguém que viralizou na internet, ou por ser TikTok, ou por intermédio de alguma polêmica, ou por alguma razão, e muitas das vezes ligado ao entretenimento. Eu particularmente compreendo a preocupação da nossa irmã Miranda, porque tanto eu me perguntei qual é o programa do governo para essas crianças ou essas pessoas que portadoras de deficiências físicas, ok? Principalmente as crianças. Eu não conheço um programa do governo consistente onde as pessoas que têm crianças que sofrem disso têm recebido assistência, tanto apoio financeiro, porque em outros países, por exemplo aqui na Itália, é obrigatório, né? Desde o primeiro dia que a criança nasceu e descobriu-se que tem este problema, trata-se logo do documento e você recebe apoio do Estado. Mas qual é o meu parecer quanto a isso? Olha, o Fly Podcast, na verdade, é um programa de entretenimento, onde ele viu que, através do entretenimento, é possível sim usarmos também este programa para ajudar as pessoas. Isto tendo em conta a situação alarmante que vivemos no país. Só que esta parte solidária do programa passou a ser visto como objeto principal. E não está errado, até porque o povo é quem contribui quando se realiza atividades do gênero. Só que precisamos entender uma coisa. O Fly Podcast só é o Fly Podcast que você conhece, porque o Fly gere este programa do jeito que ele gere. O Fly Podcast é um programa de internet. Só conseguiu o número de audiência que tem, de presença que tem, por causa do modo como ele conduz o seu programa. Trabalhando na internet, o número de visualizações para que o teu canal cresça e para que o algoritmo da rede usada continue a entregar os teus conteúdos, você precisa de pessoas que estejam lá presentes, você precisa de mídia, você precisa de ter uma estratégia muito, mas muito boa para conseguir trazer público naquela tua plataforma. E, como eu já disse antes, desde que o Fly Podcast nasceu, o Fly tem usado as estratégias possíveis para que o canal não morra. Para que isso aconteça, é necessário que se criem programas que realmente interessam a mídia, porque essa mídia que traz audiência é que faz com que o canal se mantenha. Hoje em dia nós conhecemos o Fly Podcast como um programa que ajuda muita gente. Isto porque passou muita gente naqueles programas que foram ajudadas. E eu acredito que o processo de seleção também não é fácil. Muita gente tem mandado pedido de ajuda ao Fly Squad. Muita gente. Alguns, por tentar e não conseguirem, têm ido até o escritório do Fly. Tem pessoas que já passaram noite no escritório do Fly Squad só para conseguirem uma audiência. Porque o número de pessoas que precisa de ajuda é enorme. Vamos supor que agora o Fly Podcast é simplesmente um programa de apoio, ok? De segunda a sábado. É lamentável dizer, mas pode ser que os números vão reduzir muito. E sem esses números, o Fly Squad não consegue manter o canal no nível mais alto ou no nível desejado para que depois ajude as pessoas. Quando no teu vídeo eu respondi paciência, eu estava pensando nisso. Existe uma estratégia para que o Fly Squad chegue até você. Por exemplo, quais foram as edições em que o programa estava em alta, com 100 mil pessoas assistiram ao mesmo tempo? Não foram programas de doações. Até porque quando existem programas onde tem uma aula de língua portuguesa ou uma doação, o número de pessoas que aparecem lá para acompanhar o programa não são o mesmo. Então, é preciso equilibrar. Do mesmo jeito que muitos tiveram fé e foram ajudados, você também continua a mandar tua mensagem. Manda tua mensagem, vai chegar a tua vez de ser ajudado. O que nós temos que lutar é fazer com que cresçam mais pessoas que tenham o mesmo tipo de programa, porque na internet, podcast com a característica do Fly Podcast quase que não tem. Então, o Fly Squad é um monopólio. Temos que tornar isso em um oligopólio. Então, é sobre isso. Eu compreendo muito bem e sei que as críticas não vão parar.
Mas quem realmente trabalha com a internet e quem realmente sabe como funciona o programa e quem acompanha o programa desde o princípio e já se questionou como é que o Fly Podcast tem o número que tem e vai conseguir chegar nessa conclusão. O Fly Podcast só conseguiu chegar onde chegou por causa da estratégia que ele tem utilizado para chegar onde chegou. E se o Fly Squad não utilizar estratégias, tudo que tiver a seu dispor para chegar até você e te ajudar, fica mais complicado ainda. Temos que também compreender que, às vezes, o assunto que a ti interessa pode não interessar a outra pessoa e vice-versa. Por exemplo, motivo de indignação, Beatriz Frank perdeu o cão. Mas a Beatriz Frank, além de ser quem ela é para os olhos de muita gente, também é uma mulher empresária, guerreira e que inspira muita gente. Apesar de que tinha muitos a darem risada, muitos a criticarem, mas também tinha muita gente que estavam aí para ouvir o que ela tinha para dizer, porque conseguem extrair alguma coisa da mesma Beatriz. Ela pode não ser um exemplo para mim, e se calhar não para ti, mas para muitas pessoas que se calhar acompanham a fundo a Beatriz Frank, sabem que existe alguma coisa para extrair daquela mesma entrevista. Então não deixa de ser importante. Tem pessoas que já foram julgadas. Esse vai estar no Fly Podcast, não vou assistir, perca de tempo. Quando a pessoa passa pelo Fly Podcast, senta-se naquele cadeirão, a nossa percepção de quem realmente é aquela pessoa, como é a vida daquela pessoa, por que se tornou o que ela se tornou, como tem contribuído de alguma forma, a nossa percepção sobre aquele assunto muda completamente. Por isso que eu prefiro respeitar o tempo de cada pessoa. E por outra, não podemos tirar a essência do Fly. O próprio Fly é um ser humano, rapper, que se aposentou, mas que ama fazer cenas para o movimento hip-hop, para a cultura. É um grande agitador no mundo da arte e música. Por isso que ele conduz o programa como ele conduz, ele seleciona os convidados como ele seleciona. E graças às estratégias que ele tem utilizado para conseguir chegar ao nível desejado, é que você conheceu o Fly Squad, você conheceu o programa Fly Podcast. O Fly Podcast nunca foi um programa diferente daquilo que nós temos visto. Nunca, desde que foi criado, nunca foi um programa diferente daquilo que nós temos visto. Sempre que consegue um espaço para ajudar as pessoas, ele consegue ajudar. Mesmo quando passou Buluzinha, há pessoas que disseram, gajo, qual é o problema no país? Está a convidar aquele Buluzinha, vai oferecer o quê? Buluzinha, vai convidar Buluzinha no programa para fazer o quê? O que é que o Buluzinha tem para acrescentar na nossa juventude? Houve críticas do gênero e vamos voltar novamente a falar sobre interesses. Se calhar aquilo que você acha não seria importante para você, para outras pessoas pode ser importante. Pode ser uma lição de vida. Então, o Fly Podcast é isso. Vamos ter paciência. Nem vamos tentar olhar as coisas de um modo diferente e torcer para que haja mais programas como o Fly Podcast, porque não é fácil atender a demanda. É o país inteiro a querer sentar, é o país inteiro a querer sentar naquele cadeirão à procura de uma ajuda. E temos que respeitar as fases, porque mesmo também as pessoas que contribuem para ajudar as outras precisam regenerar-se. Nessa semana, às vezes eu posso contribuir e só conseguir contribuir na semana que vem. Então é tudo uma questão de estratégia, vamos ter paciência e olhar nas coisas de um modo positivo, ok? E eu termino com esta pergunta: qual é o programa que o governo tem para estas famílias? Mães que nascem crianças com deficiências, com síndromes raras. Qual é o plano de governo para poder acudir a esta situação? One love.